E olha, sem perder tempo, direta notícia, um incêndio de grandes proporções acabou destruindo um imóvel e acabou também assustando os moradores da Ponta da Terra ontem à noite. Segundo as informações da polícia, esse incêndio foi criminoso e o suspeito de ter colocado fogo na residência já está preso. A moradora do imóvel, que é uma mulher acamada, felizmente conseguiu ser socorrida pelos bombeiros no momento mais preciso. Assim que eles saem, logo em seguida acontece a explosão e o desabamento da casa. A reportagem dele, o nosso X da Notícia, Ivan Lemos. A imagem da câmera de segurança de um mercadinho registrou quando as chamas começaram a se alastrar no imóvel de 2 andares. Embaixo existia uma oficina mecânica e em cima uma casa. Moradores vizinhos começaram a sair assustados. No segundo vídeo dá para ver quando um bombeiro se aproxima e isola a rua. Assim que ele se afasta, o imóvel vai abaixo. Por pouco, as chamas não atingiram o militar e pessoas que estavam por perto. Com o celular, um morador também registrou o momento do desabamento. Na hora eu pensava que o fogo já estava nas minhas costas, mas estava tão distante do fogo, mas eu senti que o fogo estava nas minhas costas. Foi muito fogo quando desabou tudo. A moradora da casa de cima é uma mulher acamada. Ela foi retirada do imóvel pelos vizinhos e atendida na ambulância. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi criminoso. O homem responsável por tacar fogo no imóvel foi detido pela polícia e levado para a central de flagrantes. Nas primeiras informações que foi um incêndio criminoso, inclusive o acusado ele já está preso. E foi um incêndio em uma residência de um pavimento, uma oficina funcionava, depósito de combustíveis, carros, muito material que pega fogo de maneira fácil. 4 imóveis foram atingidos pelas chamas. Em um deles morava o Eric, que chegou do trabalho desesperado à procura da mãe. A idosa já havia sido retirada da casa pelos vizinhos. Eu estava no trabalho, como eu recebi uma ligação, meu cunhado ligou para mim, eu vim às pressas. Infelizmente, o que eu construí, né, reformando a casa da minha mãe, o telhado ali tá acabado, tem que reconstruir tudo de novo. Mas o importante é a vida, né? Como tem muita fumaça aqui ainda, os bombeiros estão batendo nas casas dos moradores vizinhos para poder chamar e retirar essas pessoas de dentro das casas. Enquanto combatiam as chamas, bombeiros retiravam pertences e resgatavam animais que estavam dentro dos imóveis. Parte da casa da Mariana foi atingida. Como a grande e a alta se caiu ao lado da vizinha e o corredor, o muro dela caiu na nossa casa. E aí ficou tudo lá, agora os bombeiros... Ajeitando, isso. Tiraram algumas coisas da gente, estão tentando amenizar a fumaça, porque a minha avó é cadeirante, a gente teve que tirar ela, o bombeiro teve que tirar ela de lá. Numa das casas, os bombeiros ajudaram a Manu a resgatar 3 cadelinhas que não conseguiram sair quando o incêndio começou. O fogo foi muito rápido mesmo. Elas tiveram que ficar, mas conseguiu resgatar. Sim, mas estão todas bem, graças a Deus. Eu não estava no momento, vim agora e vim pegar só as cachorras no momento. Elas ficaram trancadas dentro de casa e você chegou aqui e conseguiu resgatar. Foi, a gente pegou agora elas. Eram quase 10 da noite quando o incêndio foi controlado. Mas a preocupação dos bombeiros é com a quantidade de material inflamável que ainda possa ter no local. Tinha óleo diesel, tinha 2 veículos, muito material que pega fogo fácil. A gente chama de materiais combustíveis. Então isso dificulta o nosso trabalho. Então o fogo ele foi muito agressivo, por isso ele causou, né, o colapso da residência, o desabamento, e esse desabamento acabou afetando 3 casas ao lado. Que cena, né, gente? Que noite de terror viveu as pessoas da Ponta da Terra, né, nessa localidade aí, as 4 casas que foram atingidas, né? Nós vamos continuar falando ainda sobre esse assunto, porque o repórter Alan Garcia voltou ao local hoje pela manhã e traz os detalhes de como tudo ficou. Vamos ver. O caminhão retorcido mostra a força da explosão registrada neste vídeo. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o homem que morava na parte de baixo da casa teria incendiado de propósito. Em entrevista à Rádio Pajuçara hoje, o suspeito negou todas as acusações. Você tocou fogo na casa?
Eu mesmo Sim. não. E o que foi que aconteceu? Por que está preso? Não sei. Não sei. Estou preso porque o pessoal que estava na rua, a polícia e tal, me prendeu. Eu digo, o que foi que houve? Qual é a sua idade? Qual é a sua idade? 65. Vive quanto tempo com a esposa? Oxe, é muito tempo. O senhor tem problemas de saúde? Toma algum remédio controlado, alguma coisa? Já tomei. Hoje toma? Não. Eu tenho problema do coração. O impacto da explosão derrubou parte da parede que sustenta o telhado desta casa e destruiu o imóvel onde o fogo começou. Como é uma casa grudada na outra, então, quando fizeram essa estrutura, conseguiram construir uma viela, um corredorzinho e nos fundos algumas casinhas, alguns quartos, que é o caso dessa aqui, ó. Olha o que é isso daqui. Lá atrás tem uma casa, segundo os vizinhos, mora uma idosa, que é acamada, e que ela também precisou ser retirada ontem, junto com a mulher que morava na casa que foi incendiada. O fornecimento de energia elétrica foi cortado e voltou no começo da manhã de hoje. Os canos também não resistiram os abalos e muita água limpa acabou sendo desperdiçada. Manu foi entrevistada ontem pelo repórter Ivan Lemos no momento em que salvava os cachorros. O fogo foi muito rápido mesmo. Elas tiveram que ficar, mas conseguiu resgatar. Sim, mas estão todas bem, graças a Deus. Hoje encontramos ela e os 3 animais depois do susto. Manu é dona desse restaurante que vende sopa. Ela estava terminando de atender os clientes quando o incêndio começou. Aí estava finalizando, na verdade, o meu expediente. Aí foi muito rápido. De repente a gente olhou para a casa dele e estava vindo de lá fumaça. Aí as pessoas foram lá, começaram a chamar por ele, porque achavam que eles estavam dentro do imóvel. E logo em seguida, o rapaz que trabalha comigo, que faz minhas entregas, ele foi na praia notificar para os bombeiros. Aí logo quando veio com ele, já veio uma viatura de bombeiros junto com ele. E também foi questão de rápido. O pessoal também, os vizinhos já subiram por a parte de trás para salvar a senhora, que era cadeirante, que é a esposa dele. E questão de minutos veio tudo abaixo. Foi muito rápido e muito assustador. Estou muito entristecida pelos vizinhos que teve seus imóveis tudo interditado. Muito triste mesmo. Eu, graças a Deus, a minha casa não teve nada abalado, mas a gente fica com o coração apertado, né? Porque sabe da luta de todo mundo para conquistar suas coisas. E é muito difícil você ter que recomeçar de novo, mas Deus está no controle de tudo. E graças a Deus não teve vidas, que é o que mais importa. E a gente é forte e a gente vai recomeçar. Verdade. Para a gente acompanhando agora essas cenas, a gente imaginaria se essa explosão tivesse acontecido com as pessoas ainda dentro das suas casas, estaríamos falando agora de uma tragédia. Graças a Deus não aconteceu. Mas realmente foi uma grande explosão, 4 casas atingidas, não é por conta disso. São pessoas que estão fora do seu domicílio nesse momento por questões de segurança, porque algumas casas, mas tem algumas casas que estão em pé, sim, mas estão em risco ainda de desabamento, por isso que a Defesa Civil colocou lá então aquele aviso de interdição até que tudo seja averiguado com mais detalhes. O Ivan Lemos conversou agora pela manhã com vítimas desse incêndio que perderam tudo, tiveram que deixar as suas casas e estão em abrigos. O clima é de muita tristeza. Deixa eu ver. Mãe e filha que estavam na casa incendiada foram atendidas por uma equipe de assistentes sociais da Defesa Civil hoje de manhã. Ao recontar a história para a equipe, as vítimas ficaram abaladas. Por isso, não quiseram gravar entrevista. As duas estão abrigadas na igreja quadrangular, na Ponta da Terra, onde também está a família da dona Marlete. A casa dela era vizinha à oficina e também ficou completamente destruída. À noite eu estava aqui no culto, né, na igreja. A vizinha que vieram todas me chamarem. Que estava um incêndio, que a casa, o primeiro andar já tinha desabado e a minha casa tinha assim, se ter atingido, né? Não falaram assim, então, mas quando eu saí do culto, corri, quando eu cheguei lá, realmente, minha casa toda destruída. Perdi tudo. Não sobrou nada lá? Nada. E aí agora é força para tentar recuperar, reconstruir, né?
Precisando de ajuda, né? Agora, precisando de ajuda. A casa onde Dona Marlete morava com outras 5 pessoas da família fica aqui, onde hoje parece ser um amontoado de entulho. Ela diz que o incendiário era conhecido da família de muitos anos e que não era novidade que ele queria matar a ex-esposa. Triste, né? Tristeza. Um homem que praticamente a gente ajudava ele, que só. E ele fazer isso. É difícil. Vocês tinham contato com ele? Tinha. Falava com ele, dava comida a ele, dava água. E ele provocar isso, né? Primeiro ele queria acabar com a vida da filha e da esposa, né? Ex-esposa, né? Aí destruiu a vida da família e a família dos outros, né? A família da Dona Marlete perdeu tudo o que tinha. Agora entrega na fé a esperança do recomeço. Eu tenho um Deus grande. Ele me dá tudo de volta, né? Principalmente para a vida. Já pensou se ele fizesse isso de madrugada, a gente tudo dormindo? Ninguém ia ficar vivo do jeito que você viu lá na minha casa. Verdade, senhora. Essa senhorinha é o retrato fiel da fé, né, dessas guerreiras, pessoas que lutam e lutaram durante anos para construir um cantinho, para construir um lugar, né, para ter aí a sua velhice, sua tranquilidade, e de repente, por conta de uma insanidade, de um capricho, bom, eu estou com raiva de uma pessoa, eu vou lá e toco fogo na casa, colocando em risco não só a vida da pessoa, né, do qual a pessoa tem um desafeto, por qualquer seja o motivo, não é? Mas as outras pessoas inocentes também no entorno acabaram pagando o preço amargo da explosão e da destruição total de suas residências. Quem puder ajudar a Dona Marlete, por favor, é um momento agora, olha, essa é que era a hora que a gente podia dizer assim, poxa vida, eu ganhei na Mega Sena, eu ganhei enfim, e vou pegar esse valor e vou construir a casa dela. Mas eu sei que tem muita gente boa do outro lado. Tem muitos empresários que estão nos acompanhando agora e eu quero fazer um apelo aqui a você que é dono de construtora, a você que é engenheiro, a você que é um cidadão que de repente tem condições de fazer isso e a todos nós juntos. É aquilo que eu disse, para essas pessoas agora, para reconstruir tudo isso, é muito difícil, muito difícil. Foram anos e anos lutando para conseguir construir tudo isso que agora são apenas ferros retorcidos e escombros. Se você tiver condições de ajudar, o Wilson só posso ajudar com R$2. Faça. Nós temos uma audiência muito grande, mais de 1 milhão de pessoas estão nos acompanhando agora com a nossa grande audiência. Se você puder ajudar, por favor, o Pix está aqui na telinha, é o telefone da Dona Marlete, tá? Aliás, é o CPF da Dona Marlete, tá? Tá aqui, ó, 456-927-93415. Tira uma foto agora aí da telinha, para você poder não digitar errado. E quando você fizer o Pix, vai estar no nome da Marlete Dantas de Lima. Dona Marlete Dantas de Lima. Pouquinho que você fizer, eu vou fazer a minha parte, todos nós aqui vamos fazer dentro de cada condição de cada um. Ajude, para que na próxima vez nós possamos ver um sorriso num rosto sofrido da vida do dia a dia, mas ainda se contendo por ver tudo que construiu com tantas dificuldades, de repente em minutos, ser consumido pelo fogo e uma explosão levar tudo abaixo. Não é fácil. Se coloque no lugar da Dona Marlete e de outras pessoas. Vamos ajudar? Sabe qual é o maior orgulho de qualquer pessoa? É saber que o pouquinho que você ajudou pelo Pix, você passar por lá, ou a gente trazer aqui a matéria com a casa já reconstruída e você dizer assim, poxa vida, um pouquinho da volta, desse recomeço, eu fiz parte. E aquele lá de cima dá em triplo. Tenho certeza disso. Ajudem. É a hora da corrente da solidariedade. Eu posso contar com vocês e eu tenho certeza disso. Tá bom? Vamos ajudar. 12h09. Vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar até o local. O Ivan Lemos está ao vivo agora, nesse exato momento, para trazer informações. A gente quer saber qual é a situação atual do local, onde ocorreu esse grande incêndio e essa explosão. A Defesa Civil também está no local e está fazendo, inclusive, as avaliações das outras residências, né, Ivan? É você, boa tarde.
Isso, Wilson. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão chegando agora no Fique Alerta. Nesse momento, algumas famílias estão retirando móveis, pertences que ficam dentro dessas casas que foram mais destruídas aqui do lado onde era a oficina. São pelo menos 3 casas ali onde a gente está vendo esse cenário todo de destruição. As pessoas estão ali retirando alguns pertences, retiraram móveis, já vi também eletrodomésticos. Choveu durante a manhã toda e aí isso dificultou um pouco mais na retirada. Agora há pouco que a Defesa Civil liberou a entrada desses moradores ali para retirar o que sobrou ali. Também tem funcionários da prefeitura ajudando nesse acesso. A gente vê nesse momento ali um homem, inclusive, saindo de uma dessas casas, parede bastante destruída, muito ferro retorcido. Essas casas, elas ainda estão em risco. Conversei com a Defesa Civil aqui rapidamente. A Defesa Civil informou que são 5 casas interditadas ao lado de onde funcionava a oficina e a casa que ficava em cima da oficina, Então, a oficina desabou com a casa que estava em cima depois desse incêndio criminoso, que segundo a polícia foi criminoso, provocado por esse homem que queria matar a ex-mulher e a filha. E é isso que você está vendo na imagem do José Pereira, era onde ficava a oficina, e a casa de cima a gente só vê escombros, destroços, parece um monte de entulho, nem parece que aqui era uma casa, uma oficina. Do lado esquerdo são as outras casas que ficaram bem danificadas por causa desse incêndio. 3 casas bastante destruídas, que é onde esses moradores estão retirando o material agora de manhã. Uma delas é da dona Marlete, que a gente acabou de ver na reportagem, aquela lá do fundo. O filho, o pessoal da família dela estava retirando ali, conseguindo salvar o material que sobrou. E aí o que a Defesa Civil disse é que o telhado dessas casas que estão aí, que você está vendo agora nas imagens, esse telhado ele vai precisar ser derrubado para depois disso ver o que pode ser reconstruído dessas casas. E aí sim, depois que essas 3 tiverem uma nova avaliação, esse telhado for retirado dali, aí sim os moradores das outras casas, as outras 2 casas vizinhas que ficam depois dessas 3, vão poder voltar para essas casas, porque elas também estão interditadas pela Defesa Civil por causa do risco no telhado dessas 3 casas que ficavam vizinhas à oficina e a casa de cima, A gente ainda sente aqui um cheiro muito forte de fumaça, um cheiro de óleo, porque era uma oficina mecânica, então embaixo dessa oficina tinha ali carros, a gente vê aqui ferro retorcido do que sobrou de carro. Ontem à noite o cheiro de óleo era muito forte. A gente inclusive conseguiu a imagem do momento em que esse prédio ele desaba depois de uma forte explosão. Isso começou por volta das 7 horas da noite, pouco depois das 7 horas da noite. Os moradores ficaram bastante assustados, tiveram que sair de casa às pressas. Muitos abandonaram animais, Os animais ficaram, como a gente mostrou na reportagem de ontem à noite. E aí esses animais foram retirados pelo Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros conseguiu ajudar essas famílias, inclusive tirar medicamentos, celulares que ficaram para trás. E aí, poucos minutos depois que esse incêndio começou, teve uma explosão, o prédio veio abaixo, quase que um bombeiro fica ferido, ele passa na imagem segundos antes dessa explosão, mas já tinha se afastado, a rua ainda não estava interditada, os bombeiros tinham acabado de chegar aqui quando isso aconteceu, essa explosão aconteceu, mas ainda bem ninguém se machucou nessa explosão. Então, o homem que provocou esse incêndio criminoso, ele está preso, foi preso em flagrante ontem à noite, levado para a central de flagrantes. O Alan Garcia mostrou aí na reportagem, entrevista que o repórter Hélio Góes, da Rádio Pajuçara, fez com ele hoje de manhã, negando que tenha feito, mas como a gente mostrou, era uma ameaça que já acontecia há tempo, segundo os vizinhos. Dona Marlete, inclusive, que a gente viu na reportagem anterior, disse que ele já fazia essas ameaças há algum tempo, os vizinhos tinham medo. E aí o que estava sendo, as ameaças que estavam sendo feitas se cumpriram. Ele de fato tentou matar a ex-esposa e também a filha, segundo a polícia. As 2 estão bem, estão numa igreja, abrigadas, estão recebendo o auxílio da Defesa Civil nesse momento. Assistentes sociais da Defesa Civil estiveram lá de manhã, como eu mostrei na reportagem, prestando essa assistência, falando sobre abrigo. As 2, mãe e filha, estão lá com uma cachorrinha, por isso não aceitaram ainda ir para o abrigo, porque a cachorrinha não poderia ir para o abrigo. E outras 6 pessoas de outra família também estão nessa igreja abrigadas, porque a casa delas é essa daqui.
ficou completamente destruída por causa desse incêndio e dessa explosão ontem à noite. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, o Ivan, realmente o seu relato mostra, e a gente está vendo pelas imagens também, o relato da destruição total, né? Uma destruição grande aí na casa, virou praticamente só escombros e ferros retorcidos, inclusive uma das explosões, e foi por isso que o fogo, como disse o Coronel Buriti, do Corpo de Bombeiros, o fogo se propagou com muito mais força, exatamente por conta da oficina, que tinha óleo diesel, combustível, vários produtos, né, que aumentavam ainda mais a combustão do fogo, e até chegou um ponto a temperatura, não se sabe se a explosão foi de algum tanque de combustível que estava com combustível ou apenas os gases do combustível que com a temperatura muito alta pode ter se expandido e possa ter inclusive se rompido ali, e na explosão toda a casa veio abaixo. O suspeito de tudo isso está preso e, segundo informações do próprio Ivan, os vizinhos já diziam que ele tinha essa promessa de fazer isso, tudo isso brigando por conta da separação com a sua ex-companheira, para que não ficasse com a casa. E aí acabou destruindo não só a casa dela, mas quase a vida dela, da filha e de outras famílias que não tinham nada a ver com a história. Uma pena, né? Uma pena mesmo. Ivan, muito obrigado. Você vai continuar trazendo mais detalhes e mais informações a qualquer momento. Você tem prioridade aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Obrigado, Ivan. E olha, a gente vai voltar agora a falar sobre o incêndio na Ponta da Terra. O suspeito de colocar fogo no imóvel continua preso. Eu vou trazer o Ivan Lemos mais uma vez ao vivo para que ele possa contar para a gente se a Polícia Civil está investigando este caso, se já tem mais detalhes e informações. Porque, Ivan, hoje pela manhã nós trouxemos com exclusividade, através do repórter Hélio Góes, nosso cabelo prateado na rádio, a entrevista desse senhor que é suspeito de atear fogo na casa. E algumas perguntas feitas pelo repórter, eu senti ele meio que desencontrado nas respostas. Não sei se ele tem algum problema, ou se ele estava descompensado, ou se ele toma medicamentos, não sei. Você tem essa informação? A polícia também está investigando por esse outro lado também? Boa tarde. Wilson, boa tarde. A polícia está investigando todas as vertentes, todas as possibilidades desse crime, mas eu conversei com alguns moradores ali da região. Os moradores disseram, inclusive, que ele é usuário de drogas e que ele costumava usar drogas com frequência. Por isso, talvez, a gente não pode afirmar, a polícia que vai investigar essas falas desencontradas. Os moradores disseram que ele tem falas desencontradas toda vez que usa drogas, mas a Polícia Civil está investigando esse caso. A delegada Kelly Cristine gravou um vídeo pra gente falando da prisão desse homem. Ele foi preso em flagrante, continua na cadeia. Vamos acompanhar o vídeo da delegada. Já foi instaurado um inquérito policial para apurar o fato ocorrido na noite de ontem no bairro Ponta da Terra, quando o autor ateou fogo na residência de sua ex-companheira, só não vindo a matá-la devido à intervenção de terceiros, os quais lograram retirá-la do interior do imóvel. Ressalto que a vítima também tem dificuldade de locomoção. Na mesma ocasião, ele foi preso em flagrante, autuado pela delegada Rosimeire Vieira, e permanece preso. E irá responder ao crime de tentativa de homicídio qualificado pelo fato da vítima ser mulher no contexto de violência doméstica, ou seja, tentativa de feminicídio, e a outra qualificadora pelo fato de ter usado fogo, combustível na prática da litígio. A mulher que é vítima dessa tentativa de feminicídio, a ex-mulher dele e também a filha que estavam na casa, continuam abrigadas numa igreja evangélica que fica ali na Ponta da Terra. A casa delas desabou, não tem condições de voltar a morar ali, elas estão desabrigadas. A Defesa Civil, como a gente mostrou no início do Fique Alerta, está prestando apoio tanto aos moradores das casas que estão interditadas, quanto às duas mulheres que moravam nesta casa e que foram vítimas desse homem que incendiou esse imóvel que acabou desabando. O Abelardo Nobre, que é coordenador da Defesa Civil de Maceió, está aqui do meu lado, vai trazer mais informações ao vivo para a gente. Abelardo, a gente viu ali que tem algumas casas interditadas, que os moradores não podem voltar no momento. Qual é a situação de momento lá? 4 residências foram interditadas, né? Isso é claro, a gente não conta com a que colapsou totalmente com relação ao incêndio, à explosão. Então 4 foram interditadas, 2 delas foram bastante afetadas. Então, há necessidade que se faça realmente todo um trabalho de recuperação estrutural para que as famílias possam voltar novamente. Toda a estrutura da prefeitura necessária a dar suporte às famílias já está trabalhando. A gente está com a Secretaria Municipal de Saúde, a de Assistência, a Secretaria da Mulher,
a Secretaria da Causa Animal, todos num trabalho integrado, a gente dá assistência a essas famílias, as orientações necessárias, para que a gente possa trazer um alento, né? A gente possa trazer os direitos, possa trazer a essa população mais segurança nesse período aí que vai precisar fazer esses serviços para que elas possam voltar às suas residências. Que serviços seriam esses? As paredes ali estão muito danificadas, essas casas ficavam mais coladas na oficina, o telhado também praticamente desabou. Que serviço que essas famílias precisam fazer para que essas casas sejam liberadas? O relatório final ainda está sendo elaborado, levantado por nossos engenheiros, né? Como acho que vocês devem ter já apresentado anteriormente. Então é necessária a conclusão para que realmente se diga o que deve ser feito. De forma preliminar, a gente viu que o telhado de duas foi muito danificado e é necessário fazer a retirada desse telhado, fazer um novo telhado. Paredes também foram danificadas, então é necessário fazer esses reparos, né, que trazem segurança para quem estiver morando dentro, para que as famílias possam retornar. Alguns que têm direito a aluguel social, isso está sendo também visto com a nossa diretoria social, com a SENDES, né? O encaminhamento para habitação também está sendo visto. Tudo isso está sendo hoje tratado nesse momento para que a gente possa dar a melhor solução para essas famílias que hoje estão desalojadas e desabrigadas. Essas duas mulheres que acabaram sendo vítimas desse homem, né, filha e ex-esposa, elas também estão recebendo auxílio ali de equipes da assistência social da Defesa Civil. A gente mostrou mais cedo no início do Fique Alerta. Que tipo de assistência está sendo dada a elas? Que orientação está sendo dada a elas nesse momento? Primeiramente a questão da saúde, né? A Secretaria Municipal de Saúde, né, já designou a equipe de saúde para dar assistência àquela senhora, né? A nossa área também de psicologia também. A assistência fez uma escuta qualificada para que a gente identificasse quais auxílios eventuais essa família pode, nesse momento, ser beneficiada. E é claro, tudo isso está sendo ainda concluído, né? Em breve a gente vai ter todo esse relatório em mãos para que a gente possa realmente fazer aqui a divulgação correta. Está vendo que é um dia chuvoso, hoje está um dia bastante chuvoso e ali tem casa com um telhado comprometido. A orientação é para que as pessoas das casas que estão interditadas permaneçam com essas casas interditadas e não voltem para elas, respeitem ali a orientação da Defesa Civil a essas interdições. Todos foram notificados que não há segurança nesse momento para o seu retorno. O retorno só será possível com a nova vistoria da Defesa Civil. E em algumas dessas residências, essa vistoria só será feita quando o próprio proprietário nos comunicar de que os reparos que foram apontados foram realizados. Enquanto isso, as residências continuam interditadas. Belardo, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Fique Alerta. Então, 4 casas interditadas ali do lado de onde era a oficina e a casa de cima desabaram, não tem menor condição, foram destruídas completamente e as famílias estão recebendo esse auxílio da Defesa Civil e também de outros órgãos da Prefeitura de Maceió. Esse incêndio que aconteceu ontem, que tinha como vítima uma mulher e a filha dela, acusado de cometer, suspeito de cometer esse crime de incendiar essa casa, é o ex-marido de uma delas, que está preso, foi preso em flagrante. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Ivan, que bom que ele pelo menos está preso. O que eu espero agora é que na audiência de custódia ele continue preso por muito mais tempo, não é, para pagar a pena. Eu acho que ele deveria trabalhar para pagar o estrago que fez e o prejuízo que causou, não só na casa da ex-companheira e da filha, da ex-companheira dele, mas também, né, das pessoas inocentes, que também ele causou quase um risco de vida para todos, né? Obrigado, agradeço também ao Abelardo também pelo trabalho brilhante feito pela Defesa Civil, junto com as secretarias, para dar o apoio logístico nesse momento difícil das famílias e também da própria casa, que praticamente foi destruída, só sobrou o alicerce, infelizmente. Obrigado, Ivan. Abelardo, um abraço para você, parabéns pelo trabalho e o espaço está sempre à sua disposição.